Bom, muito bom dia a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso quarto painel desse seminário de discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu gostaria de agradecer a todos os presentes, a todos os que têm participado também pelas transmissões, tanto no YouTube quanto no Facebook. Dizer que hoje nós contamos de novo com a presença do nosso editor, Dr. Vinícius Vieira, que vai trazer aqui algumas novidades para nós, e também com a presença do professor Fernando Dias Menezes de Almeida, da professora Fernanda Noia, da professora Rita Blum, do Dr. Antônio Alberto Rondina Cury, que vão nos falar sobre os impactos que a proteção de dados devem ter nas questões atinentes ao poder público. Eu gostaria de agradecer o apoio que o evento recebe, tanto da Faculdade de Direito da USP, quanto da Universidade Anhembi Morumbi e do Escritório Librópio Camargo, e passo desde logo a palavra para o Vinícius, para que ele possa, então, rapidamente nos apresentar as novidades, e em seguida a Amanda fará a mediação desse painel. Vinícius. Bom dia a todos, uma alegria estar participando desse seminário, né? E aí, o livro continua na promoção. Acho que o Vinícius perdeu. Continua com 35% de desconto na Amazon até sexta-feira, ao final do seminário. E também, além disso, hoje nós vamos ter o sorteio de outros 3 livros. A tese de doutorado do professor Solano, que é esse livro aqui, que trata de homologação de sentenças estrangeiras, que foi defendido na Faculdade de Direito da USP. Também, outro livro importantíssimo vai ser sorteado hoje aqui, é o Conflito de Leis no Espaço e Lacunas Intersistêmicas, que é a tese de titularidade do professor Gustavo Mônaco, e que tem uma peculiaridade muito importante. Foi o último livro prefaciado pelo grande internacionalista, professor Jacob Dollinger. E também, além dos 2 livros que vão ser sorteados, que é o objeto do seminário lançamento, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, vamos sortear outro livro que também tratou da matéria, que é o Direito Internet 4, coordenado pelo professor Newton De Luca, que trata de proteção de dados. Então, é mais um estímulo e uma gratidão a todos os que estão participando e que estão dando grande sucesso a esse seminário. Um bom dia a todos. Muito obrigado, Vinícius. É bom contar sempre com o apoio da Quartier Latam, e percebam que coisa interessante, né? Os livros ligados ao direito internacional privado e coordenados por mim têm sido sempre estampados com obras do Kandinsky, que não preciso dizer, é um dos meus pintores favoritos, então agradeço também essa deferência ao Vinícius. Amanda, por favor, para a mediação. Vocês devem ter visto aqui que eu já tenho 2 dos 3 livros, o terceiro eu vou comprar, Vinícius, pode deixar um reservado para mim. E então, muito bom dia a todos. Estamos agora começando já o nosso quarto painel, e o assunto de hoje promete ser bastante polêmico, bem importante, já foi até tangenciado nas transmissões anteriores, que são as questões relativas ao poder público e também, especialmente, à NPD. Então, a gente vai começar. Por favor, professor Fernando Menezes de Almeida e a professora Fernanda Noia vão ser os primeiros a expor o tema dos seus ensaios. Eles apresentaram 2 ensaios que são a respeito dos artigos 26 e 27 da LGPD, e ambos em coautoria. E os títulos deles são do uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público e da informação à autoridade nacional e consentimento do titular no uso compartilhado de dados pela pessoa jurídica de direito público. Então, por favor, professor Fernando, e em seguida, professora Fernanda, fiquem à vontade, o tempo é de vocês. Muito obrigado, doutora Amanda, caras e caros amigos aqui presentes, professor Gustavo, doutor Vinícius, doutor Antônio Alberto e doutora Rita, que ainda serão expositores nesse evento, e minha cara amiga de longa data e coautora desse estudo, professora Fernanda. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de participar do evento, eu agradeço
ao professor Gustavo e aos demais organizadores da obra pelo convite para participar, escrevendo e agora aqui expondo rapidamente as ideias. Mas, antes de entrar no assunto, não poderia deixar de registrar de público meus agradecimentos e meus elogios ao Dr. Vinícius Vieira e à Cartier Latam, uma editora que aqui eu tenho muito que agradecer, tem dado a oportunidade de publicação de trabalhos que ultimamente eu fiz, até trabalhos que decorrem de passos na carreira acadêmica. Sou muito agradecido ao Vinícius por essa oportunidade e, independentemente do que me diz respeito pessoalmente ser um autor da editora, eu sou um grande admirador da editora, e não à toa que também quis procurá-la, pela qualidade dos seus trabalhos, pela seriedade com que se dedica à difusão de obras, com interesse editorial, naturalmente, mas um interesse de difusão do conhecimento científico antes de mais nada, né? Que é uma marca, inclusive, da generosidade do Vinícius. Eu serei breve, como naturalmente é previsto que seja a dinâmica dos nossos trabalhos, e tendo produzido um texto em coautoria com a Fernanda, combinamos fazer uma exposição compartilhada, fazendo eu uma introdução um pouco mais geral e ela detalhando melhor os aspectos específicos. Eu, então, faria comentários sobre 5 pontos, sempre nessa perspectiva mais ampla, depois sabendo que haverá debates sobre o assunto. Em primeiro lugar, quanto à lei em geral. Me parece fundamental a existência dessa lei, é uma tendência mundial, não só uma questão de tendência, mas é uma questão de necessidade de integração de todos os agentes públicos e privados que operam num ambiente globalizado e num ambiente cada vez mais passível de agressões a dados individuais, de violação de privacidades, por conta do acesso à informação que se dá por meio de sistemas eletrônicos, né? É claro que isso tem as suas vantagens, mas nós temos que zelar também por evitar possíveis consequências negativas do fenômeno. No entanto, em que pese a lei me pareça, portanto, muito boa e oportuna enquanto uma opção política do legislador brasileiro, eu teria uma série de críticas do ponto de vista de política legislativa. Parece que a lei, com a melhor das intenções, peca por generalizações e imprecisões, ou certas transposições de ideias que já foram veiculadas em diversos outros países, especialmente no que se fez na União Europeia, para um contexto brasileiro sem necessariamente as devidas adaptações. Enfim, isso, no tempo que me cabe, não seria pertinente desenvolver, fica apenas um registro de que teremos, como intérpretes da lei, dificuldades operacionais. Uma delas, passando aqui para um segundo ponto que eu comentaria, decorre justamente da amplitude de alguns conceitos-chave com que a lei trabalha, alguns dos quais serão impactados pelos artigos 26 e 27, esses objeto do comentário feito no texto pela Fernanda e por mim. Eu me refiro, todos sabem que o artigo 5º da lei tem uma espécie de um glossário com amplas definições. E uma delas é a do uso compartilhado de dados. A definição desse uso compartilhado envolve diversas ações: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicas ou estes e privados. Vejam, comunicação, difusão, transferência, interconexão, o simples fato de haver uma interconexão, ou tratamento compartilhado. E tratamento, por sua vez, é a expressão-chave que define uma série de ações da lei, objeto também de uma especificação lá no artigo 5º, e, por meio da palavra tratamento, abre-se um universo de ações possíveis.
para a incidência dessa regra? Porque o tratamento envolve coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação. Nem vou ler até o fim. Então, vejam, o simples fato de entes da administração pública terem um tratamento, com o tratamento entram todas essas ações, compartilhado entre entes públicos ou órgãos públicos, isso já envolve a incidência da regra do artigo 26. Esse tratamento compartilhado entre órgãos públicos, órgãos personificados, é uma coisa super usual em termos da administração pública. Um banco de dados da Secretaria da Fazenda que é consultado por outras entidades, ou coisas do gênero. Então vejam que, praticamente, essas definições abrem o universo para qualquer ação que a administração pública desenvolva, que acabará impactando com algum dado que foi tratado, no mínimo armazenado, coletado, e que pode ser passível de um tratamento compartilhado entre órgãos, ainda que dentro da mesma pessoa jurídica, porque a expressão órgãos remete a entidades personificadas. Rapidamente, um terceiro ponto que eu mencionaria é o fato de a lei ter um sistema de responsabilidade severa para agentes públicos que lidem com esse assunto. Certamente será tema de outro seminário, não vou me aprofundar, mas vejam que uma dificuldade inerente ao tema é justamente essa severidade da sanção dos agentes. A administração tem que prestar muita atenção nessas regras. Por fim, eu diria, já no tocante especificamente aos artigos 26 e 27, que o artigo 26, que se refere, como a Fernanda vai detalhar melhor, à obrigação do poder público atender às finalidades específicas suas e aos princípios previstos na lei para fazer o uso compartilhado de dados, tem uma abrangência também muito vaga na sua formulação, porque ele quase que diz algo desnecessário de se dizer. De qualquer modo, tem um sentido didático, tem um sentido de reforçar as ideias, mas o que ele mais ou menos diz é que o poder público deve atender a finalidades públicas, das suas finalidades específicas, o que me parece implícito em qualquer ação do poder público, e atender a todos os princípios de proteção de dados da lei. Quer dizer, na verdade, está dizendo assim, a lei incide totalmente nessa matéria de compartilhamento de dados. E um quinto e rápido último comentário que eu faria a partir do artigo 27, também deixando as dificuldades para a Fernanda desenvolver, decorrem de uma questão federativa. Essa ideia da criação de uma autoridade nacional de âmbito federal e, no entanto, com ingerência sobre ações administrativas de entes estaduais e municipais, seguramente impactará, do ponto de vista da autonomia dos entes federativos, a incidência da lei. Quer dizer, sob o argumento da aplicação da Lei de Proteção de Dados, uma entidade administrativa federal tem, a prevalecer o entendimento da constitucionalidade da lei, competência para interferir com aspectos de gestão administrativa de estados e municípios, o que não é algo natural na nossa organização constitucional da federação. Agradeço a todos por essa oportunidade e peço desculpas de público, como já fiz ao professor Gustavo, porque uma situação superveniente por necessidade de um trabalho sobre uma questão urgente aqui na FAPESP, na Fundação de Amparo à Pesquisa, onde eu atuo, e Fundação de Amparo à Pesquisa que muito deve ao professor Gustavo, que já foi seu procurador-chefe, seu chefe de gabinete, e que, portanto, compreende a dinâmica da instituição, vai me obrigar a sair mais cedo do evento. Mas deixo aqui registrados meus cumprimentos antecipados a todos os colegas de painel, pedindo desculpas por não poder ficar até o fim para ouvi-los. Fernando, eu vou me permitir cortar aqui um pouco só o protocolo para te agradecer muito, mesmo com essas dificuldades
adicionais de agenda, você ter participado conosco. Como ele já mencionou, nós trabalhamos juntos na FAPESP durante um tempo, e além de colegas na Faculdade de Direito da USP, somos também antigos colegas na administração da FAPESP. Eu acabei tomando outros rumos na vida, como é sempre salutar para todos, mas tenho a FAPESP no meu coração, não só pelo tempo que trabalhei aí, mas também por ter sido bolsista de iniciação científica e no doutorado, o que me permitiu alcançar tudo que eu alcancei. Eu devo sempre muito e gosto sempre de reconhecer isso, devo sempre muito à FAPESP. Então, faço o agradecimento à instituição em seu nome e te agradeço como amigo por você ter conseguido participar mesmo com essa dificuldade. Muito obrigado, viu, Fernando? Amanda, por favor. Muito obrigada, professor Fernando, sempre um prazer ouvi-lo. E tenho certeza de que o senhor estará bem representado agora pela sua coautora. Por favor, professora Fernanda Noia, fique à vontade para complementar e trazer para a gente seus apontamentos. Muito bem. Muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande participar dessa live aqui hoje. Bom, primeiramente, eu parabenizo o professor Gustavo Mônaco, a Amanda Martins, o Solano de Camargo, pela publicação dessa obra tão oportuna, né, de momento, quanto também muito rica no seu conteúdo, pela multiplicidade de enfoques dada ao tema da lei geral. Eu agradeço o professor Gustavo Mônaco pelo gentil convite de escrever algumas linhas sobre esse tema, e aqui gostaria de cumprimentar os presentes, o professor Fernando Menezes, um amigo, para mim uma referência profissional, tanto acadêmica quanto prática, e com quem eu tive o prazer e a honra de dividir esses 2 artigos nessa obra coletiva. Eu cumprimento também a Antônia, a Rita, não os conheço pessoalmente, mas eu vou ter também uma satisfação muito grande de hoje dialogar e pensar, refletir sobre esse tema do poder público no âmbito da lei geral. Bom, como o professor Fernando já antecipou e já disse, a gente dedicou uma análise mais detida, uma análise sistemática mesmo, dos dispositivos da lei geral que trouxeram e normatizaram a questão do compartilhamento de dados pessoais pelo poder público, e especificamente a entidades privadas, né, que é o tema tanto do artigo 26 quanto do artigo 27. Bom, em linhas gerais, o que constatamos, acho que de mais relevante, é que esses dispositivos trazem 2 normas, 2 regras gerais muito importantes para a proteção desse direito fundamental de privacidade de dados, só que pela amplitude de exceções, de hipóteses excepcionais dessas regras gerais, acabava o sentido dessas normas sendo perdido, né? Então, 2 grandes regras protetivas de direitos fundamentais que acabaram se tornando inócuas, como eu pretendo apresentar e abordar com mais profundidade aqui, tentar nesses 10 minutos. Até por conta, a apresentação do ministro Aloysio Nunes Ferreira, na segunda-feira à noite, até chamou atenção pelo fato de que ele trouxe um dado histórico na tramitação desse projeto de lei, nas casas legislativas, de que houve muitas objeções, né, a alguns pontos da lei, e ele mencionou claramente as objeções que foram feitas, inúmeras, no que se refere à aplicação dessa lei geral, as suas generalidades, né, esse caráter protetivo, sobre a atuação da administração pública. Então, essa realidade realmente parece ter sido transposta e evidenciada por esses 2 artigos, 26 e 27. Além disso, o uso de alguns termos imprecisos, né, umas imprecisões terminológicas ao longo desses 2 dispositivos, isso realmente também dificulta a interpretação das normas ali contidas, né? No mais, em resumo, então, que essa conclusão que nós chegamos, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não confere
parâmetros, ou ao menos delimitações precisas, como se esperaria, ao poder público, para que ele possa atuar e manusear, ou seja, compartilhar esses dados pessoais que estejam em seu poder a entes privados, entidades privadas, né? Então, eu gostaria de pontuar alguns aspectos específicos da lei, e até sugiro quem puder acompanhar ali os dispositivos, o artigo 26, parágrafo 1º, e o 27, na sequência, eu vou falar sobre eles, porque eles apresentam ali o rol de exceções a essas regras gerais que eu mencionei. A primeira regra geral, referente ao tema, consta no parágrafo 1º do artigo 26, e não no caput. O caput, o professor Fernando mencionou, que é algo que também é esvaziado de conteúdo, tem um sentido mais retórico, o caput do artigo 26, né? E a regra mesmo, generalizante, protetiva do direito à proteção de dados, vem no parágrafo 1º, que diz que é vedado ao poder público a transferência de dados pessoais para entidades privadas, mesmo que esses dados pessoais estejam, constem num banco de dados que não seja do poder público, que seja utilizado pelo poder público. A regra geral parece boa e pareceria, né, seria muito bem-vinda. Ocorre que a lista de exceções a essa regra geral acaba, como a gente vai ver, acaba tornando sem sentido mesmo e totalmente esvaziada de conteúdo essa regra. Então, como exceções, ali os incisos do parágrafo 1º avançam no sentido de a primeira regra, tudo bem, a hipótese de execução descentralizada do serviço público, das atividades públicas, isso é razoável, faz sentido que seja assim. Acho que talvez seja a hipótese excepcional que mais esteja adequada ali às atividades da administração pública. Mas, na sequência, também se excepciona essa vedação ao compartilhamento de dados, à transferência de dados, no caso de dados acessíveis publicamente, como que autorizando o poder público nas situações em que os dados já sejam acessíveis, ela pode transferir os dados. Tudo bem, isso é uma opção do legislador, mas isso acaba ampliando, potencializando a possibilidade de violações, né? Os riscos de violações, porque essa transmissão, essa disponibilização de dados pode gerar um risco natural de violação, e o poder público aí potencializaria essa hipótese. Seria mais preferível que deixasse como está e que o ente privado, que precisasse desses dados, uma vez públicos, que fosse buscar diretamente esses dados e não fosse obter do poder público. Ainda mais considerando as sanções pesadas no caso de violações a esses direitos impostas sobre os agentes públicos. Mas tudo bem. A terceira hipótese é a que causa, a terceira hipótese excepcional, né, em que seria permitida essa transferência, é o que acaba anulando toda essa regra geral, que é a que diz que é possível, então, excepcionalmente, a transferência de dados para entidades privadas se houver previsão legal. E aqui entendemos que o legislador perdeu a oportunidade de ser mais específico nas hipóteses, efetivamente, que a lei gostaria de permitir, excepcionalmente, a transferência desses dados pelo Estado. E mais, esse inciso terceiro fala nas hipóteses de previsão legal, ou quando houver um respaldo contratual, ou por convenção, ou um instrumento congênero. Inciso 4º, se não me engano. Nesse caso, pior ainda, porque, vejam, a lei acaba autorizando, excepcionalmente, uma vedação à transferência de dados com base num ato negocial, né, infralegal. Então, qualquer contrato poderia prever a possibilidade de transferência de dados, não seria necessário a lei dispor essas hipóteses excepcionais. E a quarta hipótese prevista na lei, também analisando alguns termos, não ficaram muito claros o sentido desenhado pelo legislador, mas a quarta hipótese seria que
seria possível essa transferência visando exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades ou segurança e integridade do titular. E aí não se sabe muito bem se essa busca pela prevenção de fraudes e irregularidades poderia se opor ao próprio titular dos dados, né? Então, isso seria também uma questão a ser resolvida pelos operadores de direito na prática, a partir das interpretações que se vier a serem feitas da lei. O artigo 27, ele parece se sobrepor parcialmente ao conteúdo do artigo 26, porque o caput do artigo 27 prevê que, como regra geral, o uso compartilhado de dados pessoais, e aí começa a haver uma confusão terminológica que o professor Fernando se referiu, porque o caput do artigo 27 menciona a comunicação e o uso compartilhado de dados pessoais por pessoa jurídica de direito público, a pessoa jurídica de direito privado, deverá ser informada à autoridade nacional e deverá ter o consentimento do seu titular. E aí vem a questão, a comunicação é um ato já previsto no rol do artigo 5º, que traz as definições de uso compartilhado. Comunicação é um dos atos definidos como uso compartilhado, e também de tratamento, quer dizer, não entendemos muito bem por que essa expressão estaria lá contida, porque já estava abrangida em uso compartilhado. Mas tudo bem, que seja assim. De qualquer modo, o que se chegou à conclusão é que avante, né? Vamos entender, então, as consequências, o que mais estaria previsto sobre isso. Essa seria uma regra geral, seria necessário o consentimento do titular, mas, a partir daí, as exceções também que se colocam a essa regra de consentimento do titular e de informação à autoridade nacional, elas também são muito amplas, e que também acabam anulando essa regra geral. Então, temos, no caso de... O inciso 2º é o mais esvaziado de sentido, não entendemos muito bem. Ele diz que, nos casos de uso compartilhado de dados, seria possível a dispensa do consentimento do titular. Isso é um problema, né? Não faz sentido mesmo, não faz sentido, não entendemos muito onde se queria chegar. E, por fim, o terceiro inciso repete que todas as hipóteses previstas como excepcionais para a transferência de dados pessoais também cabe também cabe não precisar do consentimento do seu titular para se fazer essa transferência de dados. Tá? Então, a gente, nesses artigos, aprofunda mais todas essas questões e analisa com mais detalhes também os termos, as expressões utilizadas para tentar entender e dar algumas interpretações, mas, grosso modo, a conclusão que chegamos é essa, que há boas intenções de se criar duas grandes regras importantes de proteção a esses direitos, de proteção de dados. Então, ter sempre o consentimento do seu titular e, em tese, como regra geral, vedar essa transferência, mas as hipóteses excepcionais, as exceções contidas na lei, acabam anulando essas boas intenções. Era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a atenção. Eu que agradeço por essa exposição, professora Fernanda, e por estar aqui representando tanto se representando quanto o professor Fernando, que teve que sair mais cedo, mas muito obrigada. E agora nós vamos para o doutor Antônio Alberto Rondina Cury, que também contribuiu com 2 ensaios. Um deles é a respeito da tutela coletiva, a defesa em juízo dos direitos dos titulares de dados, mas hoje ele vai falar a respeito do outro ensaio dele, que trata sobre a responsabilidade do Estado no tratamento de dados pessoais por órgãos públicos. Então, fazendo um diálogo entre o tema da nossa live de hoje e o da segunda transmissão, que a gente já falou um pouquinho sobre responsabilidade. Então, bom dia, bem-vindo, doutor Antônio, por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Queria começar cumprimentando quem está nos assistindo e cumprimentar também os demais integrantes do painel. E, primeiramente, agradecer o professor Mônaco, a Amanda, o doutor Solano, pela possibilidade, pela oportunidade de participar tanto dessa live quanto da obra que
enfim, é um tema tão atual quanto desafiador, e eu realmente acredito que essa obra é de alto padrão, de alto nível, e vai fazer a diferença no entendimento da lei, com certeza. Então, agora eu passo para o tema mesmo, que seria a responsabilidade do Estado no tratamento dos dados pessoais, que é mais ou menos uma análise sistemática dos artigos 31 e 32 da lei, junto com outros aspectos que, inclusive, já foram pincelados pela professora Fernanda Noy e pelo professor Fernando. Essa responsabilidade, na verdade, é um dos tópicos desse ensaio, é que a responsabilidade na LGPD ela tem que ser lida de uma forma um pouco mais ampla, não só no sentido mais civilístico de reparação de danos, mas como um próprio ideal de governança pública. O principal motivo para isso é a submissão do poder público à fiscalização plena e integral da NPD. Isso está, por exemplo, no artigo 55J, em que, dentre as várias atribuições da NPD, existem, por exemplo, solicitar informes sobre o tratamento realizado, emitir parecer técnico, realizar auditorias, comunicar aos órgãos de controle o eventual descumprimento da lei, que é um dos principais, e a articulação com agências reguladoras em setores governamentais específicos. No entanto, assim como a professora Fernanda já começou, essa regra geral acaba sendo excepcionada, mas nesse caso, não por exceções propriamente legais, mas por restrições próprias do nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, a questão do informe técnico. O informe técnico ele é um documento que acaba sendo submetido aos órgãos públicos, feito pela NPD, com indicações de qual violação está sendo verificada e quais as medidas cabíveis para cessar essa violação, porque presume-se que a NPD tem o conhecimento técnico necessário para avaliar e remediar essa situação. Acontece que esse informe ele tem características de um parecer técnico administrativo. Então, ele é uma mera recomendação, ele não é vinculante, conforme jurisprudência e doutrina pacífica já. No entanto, como a administração está submetida ao princípio da estrita legalidade, é claro que é conveniente a sua pronta adoção, porque, afinal, o informe técnico mostra, por uma metodologia científica adequada e aceita, que a lei está sendo descumprida. E também, muitas vezes, já indica qual que é o caminho certo para o seu estrito cumprimento. No entanto, a administração pode, desde que motivadamente, deixar de cumprir esse informe técnico. No mesmo sentido, as sanções. A NPD ela tem o poder de impor multas ao órgão infrator, desde que ele não esteja vinculado à administração pública federal. Mas isso, como o professor Fernando adiantou, pode ser, inclusive, um problema relacionado ao Pacto Federativo, porque a NPD estaria com uma grande ingerência sobre órgãos estaduais e municipais, inclusive na sua gestão interna. Outro tipo de sanção, que pode ser muito mais interessante como meio de pressão, é a informação aos órgãos de controle e às outras autoridades competentes para as medidas cabíveis, incluindo aqui o Ministério Público. Então, na prática, esse tipo de sanção, como uma possível ação de improbidade administrativa ou uma sanção pública, dependendo do caso concreto, é uma sanção que pode ser suficiente. Mas, de toda forma, né, caso o poder público desrespeite as regulamentações vigentes sobre o tratamento de dados e, com isso, acabe causando danos aos titulares, e danos aqui de qualquer natureza, danos emergentes, lucros cessantes, danos morais, tanto individuais quanto coletivos, o poder público fica obrigado a indenizar. Isso em função do artigo 42 da LGPD, que traz o dever geral de reparação dos danos pelo tratamento irregular dos dados, que já foi objeto de outra live. Como, no caso, não há uma restrição na lei, não caberia ao intérprete distinguir, então, portanto, ela também se aplica ao poder público, não só aos entes particulares. Até mesmo porque a responsabilidade do poder público já é algo que é aceito tranquilamente. Os requisitos, no entanto, são um pouco diferentes, e acho que isso é interessante a gente destacar a partir do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, porque são situações que podem variar no tratamento de dados, e isso acaba influenciando o regime jurídico. Porque pelo artigo 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, elas respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados, essa é a interpretação corrente. Mas também existem outros tipos de responsabilidade, por exemplo, para atos lícitos do poder público. Nesse caso, a responsabilidade ainda assim é objetiva, mas tem um requisito adicional,
que esses atos lícitos causem um ônus acentuado e diferenciado ao particular, e apenas a ele, mas não aos seus demais administrados. Isso supera o mero sacrifício do convívio social. E, portanto, cabe indenização com responsabilidade objetiva do poder público. Já para outros casos, por exemplo, para atos omissivos, né, até um pouco difícil falar isso, mas para omissões do poder público, existe sim uma responsabilidade objetiva também, mas apenas no caso em que o Estado tem o dever legal de impedir o dano. Quando não há esse dever legal, a responsabilidade volta a ser subjetiva, que é quando o agente público age com culpa ou dolo, que é a teoria da falha no serviço, começou lá na França no século XIX. Só que, quando a gente para pensar, a princípio, todo o tratamento de dados feito em desacordo com a lei ou com os regulamentos expedidos pela ANPD é, de certa forma, ilícito. E também, como qualquer negativa de vigência aos direitos assegurados aos titulares, ao longo da lei que os garante de toda forma. Então, de uma forma ou de outra, as pessoas jurídicas de direito público vinculadas à administração, elas acabam respondendo de maneira objetiva por danos causados aos titulares no tratamento de dados. É possível, sim, uma responsabilidade subjetiva, mas só em situações um pouco mais hipotéticas, que na prática acho difícil de verificar. Existe também a possibilidade de pessoas jurídicas da administração estarem submetidas ao direito privado. Isso também precisa ser pontuado, porque nesse caso valeria a regra fundamental, básica de responsabilidade do direito civil, que é o artigo 186, né, prevê a responsabilidade com culpa, ou subsidiariamente a responsabilidade objetiva prevista no parágrafo único do artigo 927 do Código Civil. A exceção, no caso, seria a prestação de serviço público. Mas, nesse caso, como o professor Fernando já adiantou, o tratamento de dados ele seria meio que uma atividade meio, porque ela serve para atividade fim do Estado, tanto a prestação de serviço público, quanto atividades estatais internas, por exemplo, o exercício do poder de polícia, e até mesmo questões organizacionais da administração pública. Por exemplo, o tratamento de dados dos servidores. Mas é possível, numa hipótese um pouco distinta, que aconteça no futuro o tratamento de dados pelo Estado como um serviço público. Seria a hipótese, por exemplo, da centralização desses bancos de dados em um órgão ou em um ente com personalidade própria específico, que tem uma atividade fim de coleta e tratamento de dados e todas aquelas atividades que o professor Fernando também comentou. Então, nesse caso, se a coleta de dados e o tratamento deles fosse uma atividade fim e por um órgão submetido ao regime de direito privado, por exemplo, uma concessionária ou uma empresa pública, a sua responsabilidade voltaria a ser objetiva, nos termos do final do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, porque haveria, então, um serviço público, ainda que prestado por pessoa privada, de tratamento de dados. E, vou ser bem breve, só queria pincelar também um pouco o meu outro artigo, que tem a ver com isso, que é a tutela em juízo. Deixa claro que o artigo 22 da LGPD, ele permite uma tutela judicial plena dos direitos dos titulares. Isso pode ser oposto, claro, ao poder público. Essa tutela pode ser exercida tanto de forma coletiva quanto individual, e é uma leitura que tem que ser feita mais ou menos no estilo do considerando o número 141 do RGPD europeu, que é uma fórmula mais simples, né? Uma ação judicial efetiva para buscar os direitos dos titulares. Isso pode ser através de uma ação individual, uma ação ordinária, um mandado de segurança, ou até um habeas data, que é possível que venha a ressurgir agora com a LGPD no tratamento de dados pelo poder público. Mas também uma ação coletiva, né? Uma ação civil pública, um mandado de segurança coletivo, ou até mesmo uma improbidade administrativa em casos mais restritos, mas daí já vinculadas às hipóteses da Lei 8429 de 92. É isso, muito obrigado e estou à disposição para perguntas. Muito obrigada pela ótima explicação. Essa questão de, enfim, como a responsabilidade vai ser entendida quando isso for levado ao Poder Judiciário, etc., é uma coisa que realmente eu estou ansiosa para ver, aguardando para ver os próximos capítulos, porque eu acho que todos querem saber como na prática isso vai ser interpretado, vai ser aplicado, enfim, são questões realmente muito interessantes, muito relevantes. Muito obrigada pela sua apresentação.
E, para que a gente tenha tempo, pelo menos, de fazer uma rodada de perguntas no final, eu vou partir para o terceiro ensaio que vai ser exposto aqui hoje. Ele foi escrito em coautoria pela professora Rita, que está aqui conosco. Opa, só um minutinho que eu estou abrindo. Ué, abri na página errada. Perdão pela falha técnica, pessoal. Acontece. Caiu meu marca-páginas aqui. E esse sumário é extenso, viu? Hoje eu vou dizer para vocês que quem comprar o livro vai ficar impressionado aqui. Foi escrito, na verdade, é um artigo escrito por 3 autores. Foi escrito pela professora Rita, pelo professor Maurício Conte e pelo professor André Castro Carvalho, e o título do ensaio é Aplicação da LGPD ao Setor Público. Então, por favor, professora Rita, conte para nós quais são esses aspectos relevantes que vocês abordaram nesse ensaio tão importante, tão interessante. Fique à vontade, por favor. Seu microfone está no mudo. Obrigada, Amanda. Bom dia a todos que nos escutam nessa live, agradeço o tempo de vocês. Aproveito para agradecer o convite que me foi feito pelo professor José Maurício Conte, que é professor da USP, colega do professor Mônaco, do professor Fernando, que já esteve aqui conosco nessa manhã, e o meu colega professor André Castro Carvalho, com quem eu venho dando alguns cursos na área de LGPD, já desde o ano passado, né? Já foram quase 12 cursos nessa área. E o professor André tem esse viés mais do direito público. Eu sou mais ligada ao direito privado, direito do consumidor e direito das novas tecnologias, né? Então, quando ele me convidou para fazer esse artigo a 6 mãos, eu fiquei contente de estar tendo oportunidade de me debruçar sobre um artigo da lei que eu não estava muito assim no dia a dia lendo, né, com atenção. E também aproveito, antes de entrar nos tópicos, agradecer e parabenizar a organização do livro, a você, Amanda, ao professor Mônaco, que eu conheci hoje, e os demais colegas aí, o Solano, que coordenaram, e uma obra de fôlego aí, mais de quase 500 páginas, né, cerca de 500 páginas, e também apreciar aí as palavras da professora Fernanda e o Antônio, que pude ver que são pessoas da área do direito público, né, que conhecem, fizeram uma crítica bem clara, né, do dispositivo, mostrando até que talvez aqueles que redigiram, em que pese a boa intenção, talvez não conhecessem a miúde, assim, os meandros aí da administração pública, né, e, enfim, deixando algumas brechas aí com essas exceções que a professora Fernanda expôs, né. Bom, a minha fala, o nosso artigo, por que a gente falou de aspectos relevantes? Na verdade, eu introduzi a gente dividiu o texto em algumas partes, privilegiando a área de conhecimento maior de cada um. Então, eu fiquei responsável, como eu fiz o doutorado em Direito à Privacidade e Proteção de Dados do Consumidor, por uma introdução da lei, dos principais conceitos. E nessa parte introdutória, eu falo um pouco. Obviamente, depois tudo foi revisado pelo professor André e professor Maurício Conte, dizendo que a LGPD ela se soma ao CDC e à Lei de Acesso à Informação, que o Código de Defesa do Consumidor ele já tutelava os direitos do consumidor usuário do serviço público, tá? No artigo 22 do CDC ele é expresso. A Lei de Acesso à Informação também dialoga com a LGPD, que foi uma expressão usada aí pela colega Amanda, né? O diálogo das fontes. Então, é uma lei, sem dúvida, para eu que fiz doutorado e tenho uma visão de ordenamento jurídico, que teve o cuidado de dialogar com o CDC, com a Lei de Acesso à Informação, me parece também com a Constituição nessa parte do serviço público, porque fui me debruçar lá, peguei Maria Silvia Zanella de Pietro, lá direito administrativo, fui lá ver as distinções da sociedade de economia mista e das autarquias, né, elas têm um regime diferenciado na lei. Achei isso importante. Aquele que é da área civil, que faz uma primeira leitura, não identifica prontamente, mas ao ler com os colegas, pude identificar essa distinção. No artigo 23 é um regime e no artigo 24 é outro regime. Acho que isso
primeiro ponto que eu gostaria de destacar como aspecto relevante para aqueles que estão se debruçando com a norma agora. Existem 2 regimes ali nessa parte da lei, tá? Isso é muito importante. Então, esse é um dos pontos relevantes. Por que eu digo que ela dialoga bem com o CDC? Porque ela fala no início que um dos fundamentos é a proteção e defesa do consumidor. E nos princípios, no artigo 6º da lei, ela fala do princípio da transparência. Ora, quem conhece o CDC, artigo 4º, já fala que um dos princípios que norteiam a norma é justamente a transparência. Então, você, seja agente público, seja ente privado, você tem, pela norma, que dar transparência à forma como você vai dar tratamento ao dado do titular. Então, esse é um aspecto comum. Outro aspecto é o da boa-fé. A boa-fé está presente no CDC e na LGPD também, no sentido de que existe um comportamento probo que se espera daquele que for tratar o dado. Então, se você está, por exemplo, trazendo um tema polêmico, que foi aqui em São Paulo, a coleta dos dados faciais no metrô, será que as pessoas sabiam que aquele dado estava sendo coletado? Para uma outra finalidade, que era uma finalidade. Uma coisa é a segurança, isso o usuário tem expectativa, mas será que para um outro fim de marketing ou comercial, a experiência do usuário, será que isso estava claro? Se não está claro, não está alinhado com a LGPD. Então, esse é um ponto. Outro ponto comum é a da segurança. Já no CDC, a segurança na prestação de serviço é um dos princípios básicos, um direito, básico, não um princípio, um direito básico. E na LGPD, a segurança também. A segurança do dado também é um aspecto relevante e nós estamos vendo aí na pandemia um ou outro incidente de vazamento de dados de exames de pessoas que tivemos no Paraná um caso. Então, que estiveram na prefeitura e a prefeitura tendo acesso a esses dados e isso vazou, né, foi notícia. Então, a segurança do dado também é um elemento que se aplica ao setor público. Outro aspecto relevante que nós vimos, não vou falar aqui do habeas data, mas o habeas data a gente menciona no artigo que era uma forma de acesso das pessoas aos seus dados quando de posse da administração pública. E aqui na lei, como você vai ter o direito de acesso ao seu dado, você vai ter 2 instrumentos agora, tanto o habeas data como poder usar o fundamento da LGPD para poder ter acesso a um dado seu que esteja sob a tutela aí da administração pública. Como eu disse, há um capítulo específico na lei que trata do tratamento de dados no setor público. Ele está entre os artigos 23 a 30 da LGPD, que já foram comentados aqui pelos colegas, né? A professora Fernanda falou de forma muito brilhante aí do 25 e 26, e na sequência o colega Antônio tratou da parte de responsabilização no 31. Nós, no nosso artigo, também fazemos um estudo comparativo da LGPD com a Lei de Acesso à Informação, tá? No nosso artigo, a gente identificou que há uma distinção aqui, né? Enquanto a lei LGPD trata de uma liberdade negativa, ou seja, você podendo se opor ao tratamento que o agente faça do seu dado, inclusive o agente de tratamento que seja da área pública, a LAI, a sigla para a Lei de Acesso à Informação, você pode exercer um direito efetivo de controle da atividade pública. Por quê? Porque é através da LAI que você identifica que está sendo assinado um contrato. Nós tivemos já uns anos atrás uma situação do TSE querendo fazer um acordo com uma entidade privada, um birô de crédito, para fornecer dados, para ele enriquecer seu banco de dados em troca de certificados digitais. Pois foi através da LAI que a opinião pública teve acesso à informação desse contrato, foi questionado e o contrato não foi adiante. Entendeu-se que não poderia. Por quê? Porque a base do TSE tem o dado da mãe. Quem é a nossa mãe? E não é toda a base de dados que tem esse dado. Então, era um dado a mais importante e que entendeu-se que não era o caso de ser transacionado na forma de um contrato como estava sendo, como bem colocou a professora Fernanda, ao tratar das exceções da norma. E, por fim, a distinção entre o 23 e 24,
eu vou já concluir, porque nós temos só mais 2 minutos. O artigo 23, ele diz que o tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei de Acesso à Informação deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público e com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do setor público. Então, claro está no artigo 23 que algumas entidades de administração direta, como autarquias, fundações públicas e outras controladas direta ou indiretamente pelos entes federativos, seguirão a regra do capítulo 4 da lei. Já o artigo 24 diz, da onde eu tirei essas expressões? Eu tirei justamente desse artigo 1º da lei 12.000, que é a lei da lei que ele fala ali. Em vez de ele repetir, ele faz referência cruzada a outra norma. Então, para interpretar o artigo, tem que ler a outra norma. Já o artigo 24 diz: as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuam em regime de concorrência sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, ou seja, essas que concorrem com entidades privadas, elas seguirão a regra da LGPD no modo geral. Outras empresas públicas e a sociedade de economia mista, então, que atuam em regime de concorrência e estão sujeitos ao 173, seguirão as regras dispensadas das empresas privadas, exceto, agora usando as exceções aí que o professor Antônio colocou, exceto quando estiverem operacionalizando políticas públicas. E aí, olhando esse livro antigo meu, que eu tenho aqui de 96, quando estava na graduação, logo terminando a graduação da PUC ali, eu vi que não é atípico isso na área administrativa, você colocar o regime que se aplica conforme a natureza jurídica do ente, da pessoa jurídica que está prestando o serviço. Então, mais uma vez, um diálogo da LGPD com uma outra área, que é a área do direito administrativo. Eu gosto de pontuar isso, porque me parece que os professores que escreveram a lei tiveram esse cuidado de ir dialogando com as normas. E isso é muito importante para o operador do direito, porque senão fica difícil aparar aquelas arestas que vão ficando para fora, né? Quando você procura ir chamando para o teu texto outros diplomas legais, ele entra no ordenamento de uma forma mais tranquila, digamos assim. Então, só para encerrar, eu gostaria de lembrar que o professor Conte, na contribuição dele ao texto, como um professor de direito, né, logo lembrou do artigo 1º, ele diz: o poder público hoje é, sem dúvida, um grande detentor de informações pessoais, o que torna imprescindível sua observância da legislação, que visa conferir proteção a essas informações. Informações essas cuja proteção, como o próprio texto da lei reconhece, integram os direitos fundamentais de liberdade de privacidade, do livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, está no artigo 1º, e o artigo 1º, parágrafo, se eu não me engano, parágrafo único, diz: as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, só para engrossar o caldo aí da discussão sobre o aspecto federativo da norma, o próprio parágrafo único dá esse aspecto de nacional para esse tema, para essa norma, tá? E com isso eu encerro e me coloco à disposição para perguntas. Muito obrigada, professora, é um prazer ouvi-la, e aqui também uma grande responsabilidade representando os 3 autores do ensaio, né, mas eu acho que foi muito clara a sua explicação, muito obrigada pela exposição. E agora eu passo a palavra ao nosso presidente, professor Gustavo, que está de olho nas perguntas que estão sendo enviadas aqui enquanto a gente está conversando pelo chat do YouTube, e ele vai repassar uma das perguntas agora para nós. Muito bem, eu queria agradecer a participação de todos nesse painel. Eu costumo sempre dizer o seguinte aqui em casa, né? Eu termino o painel, eu vou reassistir. Aí meus filhos falam: mas pai, você vai assistir de novo? Eu falo: pois é, que o pai não consegue prestar atenção assim muito especificamente, que eu tenho que ficar acompanhando também o chat, né? Mas faz parte e é bom porque a gente também interage com os nossos participantes no seminário. Nós temos aqui uma pergunta que já foi apresentada em outra oportunidade, mas que eu até
tinha dito para o colega que faz a pergunta, olha, amanhã vai ter um painel sobre isso. Então, hoje ele trouxe novamente, e eu queria formular essa pergunta para a Fernanda, que é a seguinte, Fernanda, eu só não vou dizer o nome dele porque está com siglas e eu não consigo entender exatamente o nome do colega. A pergunta é, empresa pública municipal de tecnologia de informação poderá armazenar e hospedar seus dados em nuvem que possui data center localizado no exterior? E ele menciona especificamente uma portaria GSTI/PR número 9, de 15 de março de 2018, que trata dessa temática. Então, queria ouvi-la. Há uma outra pergunta que foi formulada também, mas que o Antônio já respondeu na sua apresentação, então eu vou apenas registrar que a Luana Miller fez a pergunta, e depois, se houver mais um tempinho, Amanda, eu tenho mais uma pergunta aqui que surgiu, tá bom? Muito bem. Excelente pergunta, essa sobre a possibilidade, né, do poder municipal, de uma empresa municipal de TI, de armazenar e hospedar dados em nuvem, né, data center no exterior. Essa portaria é um ato normativo administrativo do Poder Executivo Federal, né, então, em princípio, ele não tem um condão de vincular a administração pública municipal, né, seja o que ele dispuser. E essa portaria vem trazer realmente detalhes sobre essas situações, né, de armazenamento de dados, mas, de qualquer modo, essa portaria, ela também é uma referência, né, ela não vincula a atuação da administrativa municipal, mas é uma boa referência para o exercício, né, da administração pública em geral. E ela traz alguns norteamentos interessantes, que eu acho que devem ser levados em conta na resposta, ao responder essa pergunta, porque lá se define que distingue, né, informação sigilosa de informação sem restrição de acesso. Então, para se responder essa pergunta, é importante saber o seguinte, que tipo de informação ou dado se trata, né? Que essa empresa municipal, que tipo de dado essa empresa municipal de TI quer armazenar lá fora, né? É uma informação sigilosa ou é uma informação sem restrição de acesso? E isso faz diferença, porque, bom, essa portaria da GSI, ela define que se for uma informação sem restrição de acesso, poderia ser armazenado em nuvem esse dado, nem fala lá fora, mas que, em sendo uma informação sigilosa, já não pode nem armazenar em nuvem, que dirá lá fora, tá? Então, primeiro, que tipo de dado se trata? Em sendo uma informação sem restrição de acesso, ainda assim, eu penso que é preciso se ponderar e o representante da empresa municipal deve justificar bem a sua decisão por armazenar fora do país. Porque ainda que seja uma informação sem restrição de acesso, é preciso justificar essa decisão em fatores, por exemplo, não bastando economicidade, porque dizem que é mais barato realmente armazenar fora do país do que você conseguir armazenar em bancos de dados no país, né? Mas há inúmeras opções de você fazer esse armazenamento em data centers no país, eu falei errado, em data centers no país. Então, eu acho que o representante da empresa municipal, né, a autoridade dentro da estrutura da empresa municipal, precisa justificar muito bem a sua decisão antes de expor esses dados, porque por mais que possam ser codificados, enfim, precisa justificar por que não está fazendo isso, até privilegiando, dando prestígio a um data center nacional. É a minha opinião. Professor Gustavo, acho que o pessoal consegue ficar com a gente mais 3 minutinhos aqui para fazermos mais uma pergunta, porque está muito boa a discussão, não quero interromper, não. Essa pergunta não está dirigida a nenhum dos participantes, então eu vou formulá-la e se a Rita ou o Antônio se sentirem confortáveis, como a Fernanda já respondeu, eu vou dar preferência para eles. O Sérgio menciona no chat o seguinte, que o Intercept teve acesso a documentos de pessoas envolvidas numa certa negociação que mostram que a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, pediu ao SERPRO
uma empresa pública de processamento de dados federal, um banco de informações colossal. E, recentemente, a ABIN firmou um convênio com o SERPRO para obter acesso aos dados da CNH, o que foi submetido ao Supremo, que negou a transferência desses dados. A pergunta dele é se esse seria um caso que poderia agora ser, vamos dizer assim, enquadrado, né, regulado pela LGPD, e até que ponto. Então, se vocês quiserem. Quem se sentiu? Antônio? Acho que ele fez mesmo. Claro. Bom, sem dúvida, é um caso que pode ser regulado pela LGPD. A questão é que realmente é uma situação um pouco limítrofe, né? Seria difícil pensar como que isso seria regulado de pronto, porque são, tanto a ABIN quanto a SERPRO são órgãos públicos e seria um compartilhamento interno, mais ou menos na linha do que o professor Fernando expôs na apresentação dele. E eu acho que realmente uma pergunta que não, eu acho que não tem uma resposta pronta, para ser bem sincero. Acho que a LGPD com certeza pode regular, em se tratando de dados pessoais. São dados que são submetidos ao poder público e é um compartilhamento interno. No que a ABIN utilizaria esses dados dependeria muito do consentimento que foi fornecido pelo titular quando da sua submissão. Daí entra o que a professora Rita Blum já comentou, a questão da transparência, a questão da boa-fé, e saber se os titulares estavam completamente informados quando do fornecimento desses dados. Mas eu acho que dependeria muito da atividade fim, e não da atividade meio, que é só o compartilhamento de dados entre dois órgãos públicos. Poderia, por exemplo, ser apenas para uma questão de facilitar a operação, ou uma atividade interna que não implicaria em nenhuma violação ao direito dos titulares a princípio. Professor Mônaco, só gostaria de acrescentar ao professor Antônio que a gente teve uma oportunidade, o STF se manifestou no voto da ministra Rosa Weber, numa liminar, que pedia-se o compartilhamento de dados de telefonia das empresas de telefonia com o IBGE. E um dos pontos que a ministra ponderou é que não ficou claro na ação também, no pedido do IBGE, como que ia ser tratada a segurança de 170 milhões de números de telefones de celular. Então, por conta da questão da responsabilidade também que foi colocada aqui, que no fundo é do primeiro, que é o agente controlador, que é, no caso, a SERPRO, né, que foi quem coletou, que é o custodiante original, um dos pontos que tem que ser analisado, não conheço a ação em si, essa que o participante questionou, é o aspecto da segurança e também entender para qual finalidade e necessidade da BIM para esse uso, para que justamente porque a proteção de dados ela deixou de ser um direito acessório. Em breve, se a PEC for aprovada, ela vai ser um direito fundamental junto com a privacidade. E justamente esse controle que o titular quer ter do dado é que esse tipo de compartilhamento, quando não fica muito claro como que vai ser guardado, para que fim vai ser dado, por quanto tempo vai ser armazenado, quem vai ter acesso a isso, esse tipo de informação, antes de se tomar uma decisão, tem que ser ponderada, e isso tudo está nos princípios do artigo 6º da lei. Então, só queria complementar com esse caso prático, tá? A fala já bem clara do Antônio. Se isso ainda não está claro nem em relação à regra geral da LGPD, quanto mais quando a gente está tratando de casos de exceções aí previstas na própria lei, né? Bom, eu agradeço muito a todos os participantes, a todos que estão nos assistindo. Se o professor Gustavo, nosso presidente, quiser, ele, por favor, pode anunciar o nosso sorteado. Quando você me chama de nosso presidente, eu tenho uma dor de barriga aqui, Amanda, que eu fico imaginando. Eu sou uma pessoa muito protocolar, eu preciso me justificar para vocês que eu trabalho no consulado, então é só Vossa Excelência para Vossa Alteza. É verdade, a Amanda é uma pessoa chique, ela trabalhou no consulado de Mônaco, então ela teve contatos diretos com Sua Alteza,
o príncipe do Sereníssima. príncipe. Sua Alteza Sereníssima, olha só que chique. Bom, vamos lá ao sorteio. Eu vou dizer antes que, como o nosso editor hoje ofereceu, além dos 2 exemplares que normalmente nós estamos sorteando em cada uma das lives, ele ofereceu também 3 outros livros, um exemplar da minha tese que eu apresentei no concurso para titular lá na Faculdade de Direito da USP, a tese de doutorado do Solano de Camargo, e também um livro do professor Newton De Luca sobre direito à internet, o volume 4º de uma coleção que cuida especificamente da proteção de dados. E eu vou usar um critério aqui um tanto quanto objetivo, que é o seguinte: eu vou, para os 2 primeiros nomes que foram sorteados pela equipe técnica, eu vou dar os exemplares do livro da LGPD. O terceiro fica com o exemplar do livro do professor Newton De Luca, porque tem uma correlação mais direta com a temática do nosso seminário, e os 2 seguintes, um fica com a tese do Solano e o outro com a minha, tá? Então, o quinto vai ficar com a minha, é uma circunstância aí vamos dizer, da diferenciação das obras. Então, o primeiro nome que eu tenho aqui é José Anselmo Delvinha Ferreira. Então, ele fica com um exemplar da LGPD, e o segundo nome que recebe esse livro é Ayla Kane Stadler Nogueira, de São Paulo. O José Anselmo não sei de onde é. Depois, para o livro relacionado a Direito à Internet, do professor Newton De Luca, quem for sorteada foi Ana Cecília de Mendonça Machado Barbosa de Oliveira, de Boa Viagem. E para a tese do Solano sobre homologação de sentenças estrangeiras, ordem pública processual e jurisdições anômalas, fica com esse exemplar Joana Hormans, do Rio de Janeiro. E o último sorteado dessa manhã, e que vai receber conflito de leis no espaço e lacunas intersistêmicas, é Cleodon Alves, de Goiás, de Goiânia, perdão. Então, são estes os sorteados, e nós vamos, então, deixar aqui o convite para o painel que acontece hoje às 19 horas, um painel que contará com a presença também dos coautores do livro, Carla Denise Teodoro, Tiago Mendonça de Castro, Juliana Vasconcelos de Castro e Felipe Martarelli Fernandes, sobre impactos da LGPD, direitos fundamentais do consumo e do trabalho. Então, são estes os temas. Às 19 horas nós voltamos a nos encontrar aqui. Eu queria agradecer muito a participação da professora Rita Blum, da professora Fernanda Noia, do Dr. Antônio Rondinacuri e do professor Fernando Menezes de Almeida, que, como sabemos, teve que se ausentar em razão de outro compromisso. Amanda, com você. E agradecê-los, porque estamos com mais de 1.000 seguidores já no canal do YouTube, então conseguimos aí a meta de 1.000 pessoas entusiasmadas e interessadas pelo direito internacional privado. Então, muito obrigada. Quem ainda não se inscreveu, se inscrevam. E as próximas lives, a próxima live de hoje à noite vai ser mediada pelo Dr. Solano de Camargo, que também vai estar com vocês amanhã à noite, e eu volto na sexta-feira de manhã. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, assim como na segunda e na terça-feira. Muito obrigada a todos. Obrigado, Amanda. Eu só queria dizer mais uma coisinha com relação ao canal. Nem quando os meus orientandos me sugeriram a criação de um canal no YouTube, eu nunca imaginei que o direito internacional privado, o direito internacional em geral, pudesse atrair tantas pessoas. Então, eu fico muito feliz
Hoje, durante a live, nós batemos essa marca, né? É sempre simbólico, esses números redondos trazem aí um certo simbolismo. Eu agradeço a todos os que se inscreveram no canal, e fica o convite, porque semanalmente eu tenho feito o upload de aulas que eu ministro tanto na Universidade de São Paulo, quanto na Universidade Presbiteriana Mackenzie nesse semestre. Esse semestre eu estou sem aulas na Anhembi Morumbi, por razões circunstanciais, senão também teríamos as aulas de lá. Muito obrigado a todos. Fernanda, Rita, Antônio, muito, muito, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação nesse debate. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia a Muito todos. obrigado, bom dia. Foi um prazer E participar. Amanda? Eu queria só Sim. acrescentar uma informação. A crítica que eu fiz aqui à norma a partir das leituras, vendo que a norma ela foi modificada para uma MP, depois para uma outra lei. Então, às vezes, quando o legislador pensa originalmente, ele pensa de uma forma completa, mas quando ela se submete ao Congresso, ela vai sendo modificada, né? Então, às vezes, algumas incongruências que apareceram aqui são fruto desse processo, tá? Então, obrigada. Muito bem. E, Amanda, muito obrigado pela mediação segura e serena que você teve nesses painéis. Amanhã você consegue descansar um pouquinho, mas na sexta-feira nós estamos aqui para o encerramento.